Hoje o tema é namoro. Pô, vi que veio um pessoal até mais arrumadinho aí e tudo mais. Que isso, hein? Pô, senti vários, né, aromas assim de perfumes e tal. Hoje, pô, um dia especialíssimo aí, né? Quem tá namorando, levanta. Tô brincando. Olha só. Galera, hoje é namoro, vou falar sobre namoro. E aí, eu pensei em começar falando sobre a minha experiência, assim, né? Como namorado. Talvez, assim, para alguém falar sobre namoro, tinha que ser uma pessoa que tenha namorado muitas vezes. Não foi o meu caso. Graças a Deus. Eu acho que essa é a pessoa mais apropriada, assim. Qual é o melhor dos cenários onde dá tudo certo? É a pessoa que namora uma vez só e casa com aquela pessoa que namorou. Pô, esse é o melhor dos cenários, né? Eu tive essa bênção, assim, na minha vida. Eu me lembro quando eu estava na escola, eu me interessei por uma menina lá da minha sala. Só que aí, inicialmente, ela não tinha se interessado por mim, não sei porquê. Era uma pessoa tão legal, tão especial. Mas ela, pô, não se interessou muito, não. Aí um dia, pô, no último dia de aula do 2º ano do ensino médio, eu tive coragem de falar com ela e falei assim, ó, na saída da escola você me encontra, tal, na pracinha. Nossa escola era do lado da pracinha. Fabrício estudou nessa escola também. Teve uma galera aqui da igreja que estudou lá. Aí, cara, eu fiquei esperando e nada. A menina foi embora. Quando ela ouviu eu falar assim, me espera na pracinha, ela, pô, partiu para casa. E aí eu fiquei, né, durante todo o final de ano, as férias. Você já voltou de férias já? Já está tendo aula e tudo mais? Pô, fiquei as férias, né, com o coração partido, pensando, com o coração partido e tal, até que eu tive que esperar voltarem as aulas já no 3º ano e encontrar aquela menina. Aí eu faço aniversário no início do ano. Aí, pô, encontrei com ela, ela me deu logo um presente, assim, de aniversário e tal, aí falou que ficou pensando em mim durante as férias e tudo mais. E aí, poxa, tudo se resolveu e a gente começou a namorar. Graças a Deus eu tive a bênção de namorar com a Raquel e me casar com a Raquel. E, pô, foi maravilhoso demais e é maravilhoso demais até hoje. Mas, assim, nem tudo foi perfeito, né? Então, assim, eu tenho essa bênção. Hoje, cara, sinceramente, pela misericórdia de Deus, eu posso testemunhar isso para vocês, né? Eu só tive uma mulher na minha vida, só conheci uma mulher na minha vida, conheci no sentido bíblico. Sabe qual é? Se você não sabe também, tá tranquilo. Não sou eu quem vai te explicar. Cara, só tive uma mulher na minha vida e só conheci uma mulher na minha vida, graças a Deus, que é a minha esposa. Isso foi bênção. Mas a gente namorou muito tempo. Como a gente começou a namorar muito novinho, né? Eu tinha 17 anos. Então a gente namorou muito tempo até casar e isso não foi bom. Então teve esse lado muito ruim que eu entendo que foi uma lição que Deus também permitiu que a gente tivesse. Que você, quando demora muito para casar assim, pô, aí você passa dos limites, você se excede, é muito difícil. E aí você perde um pouco daquela santidade ali do namoro que você deveria apresentar, né? Então é isso. Poxa, nesse sentido, eu vou falar sobre namoro com a pouca experiência que eu tenho, mas há muita experiência, assim, de ler a Bíblia e tal. Você sabe o que a Bíblia fala sobre namoro? Marcão que brinca com isso, né? Nada, a Bíblia não fala nada sobre namoro. Não tem uma parte da Bíblia que fala sobre namoro, mas também não tem uma parte que fala sobre bateria, contrabaixo, beleza? Sobre ações no mercado financeiro, sobre vestibular, Enem. Sabe o que a Bíblia fala sobre o Enem? Nada. A Bíblia não fala nada sobre o Enem e a gente também não quer falar nada hoje sobre o Enem depois do resultado de ontem. Só eu que estou achando graça. Cara, a gente não quer saber disso. Mas a Bíblia, ela mostra para a gente assim, vários valores que a gente pode aplicar em qualquer parte da nossa vida. E vai ser isso que a gente vai ver hoje, beleza? Então, assim, a Bíblia fala especificamente sobre namoro? Não, mas a Bíblia fala sobre muita coisa da vida, então a gente consegue aplicar essas coisas da vida à questão do namoro. Beleza? No tempo bíblico mesmo, né? Pô, aqui a gente está no Oriente Antigo, né? Nesse povo semita, nessa cultura aqui do Oriente Antigo, não tinha esse negócio de namorar. Então, o que rolava nesse tempo?
Pra gente, cara, é uma parada muito estranha, mas era muito normal. Duas famílias, elas conversavam, entravam em acordo entre elas, beleza? Então, assim, pô, um pai, né, com o pai da outra família, eles trocavam uma ideia, e aí, depois de trocar essa ideia, eles decidiam, ó, nossos filhos vão casar, porque e aí tem vários interesses nesse sentido, e tinha mesmo interesse, assim, financeiro, beleza? Pô, então, meu filho vai se casar com a filha dessa família, o que é interessante pra gente? Tinha uma questão dos clãs também que tinham que se manter, então não sei se você se liga nisso, mas na Bíblia, assim, cada grupo é chamado de tribo, né? Cada família maior é chamada de clã, cada clã que se reúne com outros clãs são chamados de tribo, então você se casava mais ou menos dentro da sua tribo, senão você perdia herança e tal. E aí os casamentos eram arranjados, então os pais conversavam. Imagina hoje, beleza, você está lá na sua casa, tranquilamente, aí, pô, seus pais voltam para cá, deram uma saída, voltaram para casa, ó, você vai casar semana que vem, a gente acabou de combinar. Era assim, mas era a naturalidade desse tempo, então não tinha esse tempo assim de namoro. Você tinha um tempo de conhecimento ali, que era meio que um noivado e tal, de promessa. Então as famílias entravam em acordo, uma pessoa era prometida a outra, estava prometida e acabou, ia casar. Não tinha assim, pô, não curti, não gostei, pô, se veste de um jeito esquisito, não tem essa parada. Entrou em acordo, vai casar, e aí o tempo passava, chegava o dia do casamento, aí tinha todo um ritual para o casamento acontecer. Era assim no mundo antigo. Pô, hoje a gente tem essa parada de namoro na nossa sociedade. A gente vai ver assim, o que a Bíblia diz a respeito disso, né? A gente sabe que não diz nada, mas a gente vai tentar aplicar os princípios bíblicos à questão do namoro. Primeiramente, assim, se você for olhar lá o texto de Gênesis, que fala sobre um homem, né, que se une a uma mulher, e eles se tornam uma só carne, então deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Quando você lê esse texto lá, Gênesis 2:24, você vai reparar o seguinte, pô, perceba, ali está dizendo um homem e uma mulher, os dois vão se unir, deixar pai e mãe. Então você tem que ter essa condição, né, de sair de casa para formar uma família. Você vai deixar aquela família a qual você pertencia e você vai formar uma família nova. Tem que ser um relacionamento heterossexual, então a gente vai ver que na Bíblia não existe a possibilidade de um relacionamento homoafetivo, beleza? E aí, diante dessa perspectiva, a gente percebe também que aquilo que Deus estabeleceu lá em Gênesis, e você tem que ficar ligado o seguinte, às vezes a gente pensa assim, o que é a lei de Deus? A lei de Deus, sei lá, está em Êxodo, porque tem os 10 mandamentos, Levítico, Número, né, que é a repetição da lei. Não, Gênesis também é a lei de Deus, beleza? Para quem interpreta esse texto aqui, os 5 livros primeiros do Antigo Testamento são a lei de Deus. E aí a gente vai ver lá em Gênesis que o relacionamento também é monogâmico, é um homem e uma mulher. O que significa monogâmico? É 1 e 1, beleza? Então não pode um casar com 2, casar com 3, casar com 5, ficar com 5, ficar com 10, não pode. Segundo a vontade de Deus, segundo a perspectiva de Deus. Essa é a perspectiva melhor para a nossa vida. Pô, foi Deus quem planejou a gente. Cara, tudo que Deus quer para a gente é o melhor para a gente tem que entender isso. Então Deus nunca quer para a gente uma parada para o nosso mal, assim como eu não quero mal para os meus filhos. Pô, quanto mais o Pai que está nos céus, beleza? Então eu trato meus filhos muito bem, eu quero o melhor para os meus filhos. Cara, quanto mais Deus quer o melhor para os meus filhos e para os seus filhos. É assim, galera. Esse texto é um texto maneiríssimo, olha só. Eu não quis usar o texto de Gênesis, quis usar esse texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 4. Aqui Paulo está falando sobre casamento, depois você pode ler o texto todo aí, vai ser maneiro. Ele fala sobre vários problemas que podem acontecer no casamento. Aí um dos problemas que ele coloca é esse daqui, olha só, verso 4. Tá com a Bíblia aí? Sabe, consegue encontrar aí, de repente, a primeira carta aos Coríntios está no Novo Testamento, né? Tem aquela sequência inicial ali dos evangelhos, depois a gente tem Atos, Romanos, aí tem a primeira carta aos Coríntios, beleza? Olha só, se não achou é tranquilo, você vai ouvir aqui, vai se ligar no que eu estou falando. Verso 4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido.
Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Beleza, só isso. Então, ó, o que Paulo está dizendo? A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas o marido, que tem autoridade sobre o corpo dela, assim também o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas a mulher tem autoridade sobre o corpo do marido. Aqui o texto está bem equilibrado, beleza? Pô, ninguém que esteja inflamado aí por negócio de machismo, feminismo, vai ficar boladão. Aqui Paulo está sendo bem razoável, e bíblico, está sendo inspirado por Deus. Então, qual é a ideia de Paulo aqui? Cara, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Aqui a gente já pode perceber, cara, a primeira lição desse texto que eu queria gravar com vocês e que vai pautar a nossa visão sobre namoro. Então, cara, você quer saber o que pode e o que não pode no namoro? Geralmente a gente quer, assim, saber o limite para a gente andar no limite, não é isso? No fio da navalha. Então, posso beijar? Mas eu posso beijar de qual jeito? O beijo pode demorar quantos segundos? E pode ser com língua, sem língua, sei lá. Cara, a gente quer saber ali o limite, não é isso? Não vou te dar esse limite. Beleza? Mas Paulo está dizendo para a gente o seguinte, primeira lição, o corpo deve ser guardado para o casamento. Então o que o apóstolo Paulo está falando para a gente? Ele está falando assim, olha, o nosso corpo, ele só pode ser percebido e conhecido pelo outro quando a gente está casado. Porque quando a gente está casado, o nosso corpo pertence à pessoa com a qual a gente casou, seja homem ou mulher. Então o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem, mas quando eles estão casados, é só no casamento, beleza? Então qualquer tipo de intimidade que diz respeito a essas questões de envolvimento são limitadas ao casamento. Então, assim, qualquer coisa de grande intimidade ou de maior intimidade, isso aí, cara, é só quando casar. E a gente tem que reservar para o nosso marido ou para a nossa esposa. Ou seja, a gente precisa ter o mínimo de intimidade possível. Eu não sou defensor dessa parada de corte. Então, por exemplo, primeiro, a gente quer saber qual idade que a gente pode namorar. Cara, não sei, beleza? Para os meus filhos eu vou estabelecer uma idade, para você eu não tenho idade. Aí é um problema seu com a sua família. Por quê? Porque é muito vantajoso para a família, me ouvir como pastor, dizer assim, você tem 16 anos, não pode namorar. Aí, por quê? Para a família é fácil, né? Que a família vai dizer assim, o pastor falou que você não pode namorar com 16 anos. Então não vou dizer isso, beleza? Você que vai resolver com a sua família. Se a sua família diz que não pode, meu irmão. Você tem que respeitar a sua família. Isso faz parte dos 10 mandamentos. Você tem que honrar a sua família, seu pai e sua mãe. E esse é um mandamento com promessa. E a gente sabe que é o primeiro mandamento com promessa, porque a Bíblia diz que quando a gente respeita nosso pai e nossa mãe, a gente tem vida longa. Qual é a idade para essa parada acontecer? Cara, geralmente é a idade em que você esteja mais próximo possível do momento em que você possa dar esse segundo passo, que é você poder se casar. Então, assim, quanto mais distante do casamento você se imagina, cara, mais distante você deveria se imaginar do namoro também, beleza? Agora, isso é com quantos anos? Não sei. Tem gente que consegue casar com 20 anos. Então, de repente, uma pessoa que conseguiria casar com 20 anos, poderia, de repente, namorar com 16, vai ficar uns 4 anos namorando aí, vai sofrer um pouquinho em 4 anos, mas aí, vai casar com 20. Eu, cara, me casei com 28 anos, então, assim, eu já me casei um pouco depois. Você está dizendo que se eu tenho 28 anos e não tenho namorado ou namorada, ou se eu tenho 30 anos, sei lá quantos anos, o que você está dizendo? Que eu tenho que começar a passar mal agora, não é isso? Eu tô mal, vou entrar em depressão e tudo mais. Não é isso, cara, não é isso. Eu estou dizendo assim, se você for se casar em alguns anos, aí eu acho que é a idade certa para você namorar. Quem vai estabelecer essa parada? Vai ser você com a sua família. E aí, cara, cada um tem que ter responsabilidade com os seus próprios filhos, beleza? Eu conheço pessoas cristãs que conseguiram casar muito cedo, maravilha. Eu demorei demais, eu acho que eu demorei demais.
E eu acho que nisso eu pequei e falhei. Estava conversando hoje, né, com o Carlos ali, e aí vou falar só a minha conversa, beleza? Pô, o cara falou comigo várias paradas, não vou falar as paradas aqui. Mas, cara, então, estava conversando com o Carlos, eu falei para ele assim, pô, de repente, cara, se eu olhar para a minha vida com 25 anos e com 28 anos, não tinha muita diferença. Mas eu me casei assim, pô, já tendo, graças a Deus, assim, cara, pô, não quero me orgulhar de nada que veio de Deus. Mas quando eu me casei, eu tinha já comprado um apartamento. Então, olha que maneiro, eu me casei tendo comprado um apartamento. Eu tinha passado num concurso público também. E aí, assim, eu entendi naquela época que isso seria o melhor para a minha vida, que eu tivesse, pô, concursado, tivesse um salário, assim, concursado, e tivesse comprado um apartamento, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Mas, cara, se eu olhar para a minha vida com 25 anos, que eu não tinha apartamento e não estava concursado ainda, mas já estava formado, pô, Deus me sustentou do mesmo jeito, beleza? Eu já não morava com os meus pais, então poderia ter me casado. Eu vacilei, assim, eu cometi erro nesse sentido. Eu entendi que, cara, eu tinha que buscar, em primeiro lugar, a estabilidade, o emprego. Eu entendi assim, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, cara, o que isso significa? Que quando a gente namora e a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, cara, tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Então, se a gente namora de um jeito santo, e voltando a falar da parada da corte, né? Eu não sou a favor dessa parada não, até porque eu não fiz isso, pô, seria um hipócrita colocar esse peso nas costas de vocês, beleza? Então, vai começar a namorar, então você não pode, pô, pegar na mão, você não pode abraçar, você não pode dar um beijo, porque, pô, não, porque na Bíblia não existia namoro. Cara, mas na Bíblia não existia muita coisa, e a conjuntura da Bíblia, isso também, assim, na minha opinião, é uma simplificação. Porque olha só, na Bíblia era o seguinte, cara, nesse tempo aqui, os trabalhos eram manuais, beleza, seu pai era agricultor, você é agricultor, seu pai é marceneiro, você é marceneiro, seu pai é carpinteiro, você é carpinteiro, seu pai é pedreiro, você é pedreiro. É assim, não tinha vestibular, não tinha crise, não tinha escolha, não tinha, pô, uma prova dessa do Enem, que você tem que fazer sei lá quantas questões, a redação, tudo junto, e tudo decide a sua vida, e era tudo diferente, galera. Então, sinceramente, era muito mais fácil casar no tempo bíblico do que agora. Agora já é outra perspectiva, agora já é outro mundo. Então, se houvesse talvez essa necessidade da gente fazer uma graduação, da gente fazer um vestibular, da gente se formar, da gente ter ensino sei lá o quê, se houvesse isso nesse tempo bíblico, talvez as pessoas tivessem que criar um período também parecido com aquilo que a gente criou culturalmente chamando de namoro. Beleza? Então era muito fácil nesse tempo, sua tribo tem uma terra. É assim, você tem direito à terra, você vai construir a casa nessa terra. Então não é igual a gente, pô, que vai comprar um terreno aqui agora em Itaipu, né? Vou me casar, quero morar em Itaipu, ainda não tem dinheiro para comprar uma casa, vou comprar um terreno. Você vai ver quanto é, meu amigo. Cara, é sinistro, é muito dinheiro. Então, como eu encasquetei na minha cabeça também, pô, que eu tinha que ter um apartamento, alguma coisa, e foi em São Gonçalo, que era baratinho, 4º andar, sem elevador, pô, subia, era 5º, na verdade, né, porque o térreo eu não chamava de primeiro, então era 1º, 2º, 3º e 4º, que eu morava sem elevador e fui feliz, cara, foi bênção, maravilhoso. Quando eu me casei, pô, tinha o quê? O básico para você casar. O que você precisa para casar? Uma geladeira, uma máquina de lavar e, se possível, uma cama. Nem a cama você precisa, beleza? Mas, se possível, era isso que a gente tinha. Cara, fogão. Fogão tem que ter... Fogão. Pô, máquina de lavar é legal, galera. Porque, pô, lavar roupa assim, sem máquina... Lavei muito a minha vida toda antes de casar, mas aí depois foi a condição que minha esposa colocou, pô, eu tive que aceitar essa condição. Entende? Então não vou colocar esse peso nas suas costas. Mas você tem que entender, cara, que assim, para essa questão da intimidade no namoro, pô, isso tem que ser muito pouco, muito pouco. Qual a intimidade que você tem que ter com a pessoa? Não é intimidade física, beleza? De você conhecer cada milímetro do corpo da sua namorada ou do seu namorado. Não, cara, intimidade de você conhecer o caráter,
a pessoa, a fé dessa pessoa, sobretudo. Isso vai ser muito importante, cara, para você casar. Uma parada que é importante é a gente levar em consideração as intenções do coração. Então, é muito fácil, assim, a gente também chegar e dizer, pô, vou namorar, meu namoro é corte, eu sou santo e tudo mais. Pô, beleza, aí problema é seu, você quer fazer isso? Beleza, cai dentro. Mas aí você tem que tomar cuidado para quê? Para o seu coração não se achar melhor do que o dos outros, beleza? Ah, então meu namoro é assim, a gente não encosta um dedo no outro. Pô, mas você está achando que você é mais santo do que a outra pessoa? Então, pô, isso aí está errado, com certeza. Outra questão, cara, dependendo da intenção do coração, um abraço normal, assim, de amigo, é pior do que um beijo. Depende, beleza? Depende do nível hormonal que você está vivendo, depende, né, daquilo que você está enchendo a sua cabecinha aí durante a semana. Então, galera, pô, esse limite aí é muito difícil de estabelecer. Então, vai ter que ser assim, pô, em muita oração, muita oração. O que eu costumo recomendar é o seguinte, cara, se você já está namorando uma pessoa, né, o que você deve fazer? Pô, colocar Jesus em primeiro lugar. E aí, se você puder começar o encontro do namoro nesse sentido, pô, vou encontrar minha namorada no shopping. E aí, cara, já começa fazendo sua devocional no shopping com ela, beleza? Pô, depois de fazer uma devocional, né, você orar, você ler um texto bíblico e tal, acho difícil você ficar assim, né, pô, passando dos limites ali, pô, acho muito difícil. Uma parada também que a galera se esconde às vezes é o seguinte, pô, meu namorado falou, ele é muito santo, ele falou que, pô, ele não quer me beijar enquanto a gente está namorando. Pô, cara, mas essa pessoa pode estar escondendo um pecado nessa parada também, e aí a gente tem que ficar ligado. Qual o pecado que ela pode estar escondendo? Pô, o vício em pornografia. Então ela não te beija, por quê? Porque ela já se satisfaz com pornografia direto. Cara, isso é um pecado horroroso. E se você souber que isso acontece com o seu namorado ou com a sua namorada, ninguém está isento disso não, beleza? Eu coloquei para os meninos só para jogar a pressão nos meninos, mas as meninas também, cara, podem estar viciadas em pornografia. Ninguém está livre disso. E se isso acontece, cara, se essa pessoa não resolve a vida dela no namoro, ela vai levar isso para o casamento. E, cara, pode ter certeza, isso é uma grande possibilidade de destruir seu casamento, completamente. Ele não quer me beijar, porque talvez ele não sinta nada por mim direito, entendeu? Então, cara, isso pode ser um problema também. Como é que a pessoa vai casar com você e depois de casar, ela vai te beijar ou vai ficar com nojinho de te beijar? Pô, se ela está com nojinho de te beijar, cara, entendeu? Pô, não deveria ter te namorado, mas tem gente, cara, eu sei o que é o ser humano, sabe por quê? Eu sei o meu coração é horroroso, galera. Pô, conheço o meu coração, eu já pensei cada perversidade, cada maluquice, você não faz ideia. Então, galera, pô, eu sei que as pessoas se escondem em máscaras, muitas vezes. Então, o namorado pode dizer assim, às vezes, ele está com conflito com a própria sexualidade dele. Entendeu? Ele está em conflito diante de todos esses discursos, se ele gosta de menino ou de menina. E aí, pô, ele não está querendo te beijar e ele manda essa, que ele é santo, que ele é santo. E aí ele vai fazer corte, não vai nem encostar a mãozinha em você. Pô, cara, mas será que ele gosta de você? Como um marido vai gostar de uma esposa? Tem que gostar. Porque isso vai ser um inferno na sua vida depois, vai arrebentar seu casamento depois. Beleza? A gente também não pode estabelecer essa parada de corte para ser uma regra, tipo assim, um legalismo. Então, pô, estou cumprindo minha tarefa com Deus. Deus, paguei aqui, tá vendo? Conversei com ela aqui, não encostei um dedinho nela, fui para casa. Paguei. E aí, né, na hora das nossas orações, a gente pô, graças a ti eu sou desse jeito, não sou o pecador aqui que está do meu lado, que, pô, pega na mão da namorada e beija. Já vi beijando várias vezes. Não pode ser assim. Se o nosso corpo deve ser guardado para o casamento, cara, a gente não pertence ao nosso namorado nem à nossa namorada. Então, se liga só, você não deve obediência
ao seu namorado, nem você deve obediência à sua namorada. Beleza? Então, agora você vai ter que escolher entre mim e seu pai. É o pai. Entre mim e sua mãe, é a mãe. E vai morar com a sua mãe, vai morar. Entendeu? Porque não tem essa história, cara. Até o momento do namoro, é meu corpo, minhas regras. É assim. No namoro é assim. Entendeu? O seu corpo não pertence a ninguém. É meu corpo, minha regra. Tira essa mão e sai para lá. Sua mãe me ofendeu. Agora você vai ter que ficar entre mim e sua mãe. Minha mãe. Se ela te ofendeu, fez errado. Mas é minha mãe. Mas é minha mãe. Parada de nude, por exemplo. Sabe o que é isso? Nude. Tem uma galerinha aí, cara. Fica ligado nisso também. O menino mandou mensagem para mim. Cara, o menino tem que ter condições de falar comigo pessoalmente, Porque é muito fácil a gente mandar uma mensagem para a pessoa assim, entendeu? Mandar e... Cara, a pessoa tem que ter coragem, meu irmão. Seja menino, seja menina, tu tem que ter coragem para conversar com a pessoa, pessoalmente. Beleza. Só que aí a galera nessa parada de mídia social, porque agora é isso. No meu tempo não tinha mídia social. Então, eu fiquei, sofrendo 2, 3 meses das férias até encontrar a Raquel de novo. E ela me dizia assim, passei várias vezes na frente da sua casa, pensei em tocar sua campainha, mas não. E aí meu coração, né? Cara, mas a pessoa tem que ser, né? Lembra daquela música da Marília Mendonça? Primeiro você vira homem, né? Primeiro, como é que é? Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem. Vocês nunca ouviram essa música, galera? Só eu que ouço sertanejo aqui? Música top, meu vizinho ouve isso todo dia. Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem. Nunca ouviram isso, não? Estão perdendo, galera. Então, primeiro lugar a pessoa tem que falar com você. Mas olha só, nesse lance de mídia social, acontece essas paradas. A pessoa querer tirar uma foto íntima e mandar para outra pessoa. Pelo WhatsApp, não vou nem pensar que vocês usaram o Tinder, ainda existe isso? Lembra daquela? O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não tinha uma música assim? Vocês estão ouvindo a mesma música que eu ouço? Não, vocês estão ouvindo só as músicas da igreja. Vocês são bênção, minha galera que tem que arrumar namorado, essa galera aí. Meu vizinho bota todas as trilhas, assim, um sucesso, as mais tocadas no Brasil. E eu fico só prestando atenção na letra, assim, eu fico, caramba, olha o que está dizendo. Então, tem gente que faz isso, galera, tira uma foto, assim, íntima e manda para a pessoa. Se alguém faz isso com você, cara, essa pessoa é do diabo, entendeu? Do inferno. E aí, você manda ela para o inferno. Você fala, cara, vai para o inferno, beleza? Não tem condições, porque o nosso corpo, a imagem do nosso corpo, deve ser guardada para nossa esposa e para o nosso marido. Olha que bênção que eu tenho, cara. Só minha esposa conhece a minha intimidade. Olha que bênção, eu poder dizer isso. Entende? Só minha esposa conhece a minha intimidade, cara. Isso é maravilhoso. E aí, quando eu estou com a minha esposa, não tem crise nenhuma, não tem lembrança nenhuma de passado nenhum. Isso é maravilhoso, cara. Pode ter certeza. Tudo que você fizer de errado agora, você vai se arrepender, cara. Vai se arrepender profundamente e amargamente, cara. Vai se arrepender. Isso vai ter impacto no seu casamento. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, a galera que está acessando pornografia, cara, você está destruindo seu casamento hoje, acessando pornografia, porque a sua esposa nunca vai ser a atriz do filme pornô, beleza? Nunca vai ser. Graças a Deus que sua esposa não é essa pessoa. Graças a Deus. Essa pessoa, cara, é do inferno. Beleza? Sua esposa é do céu. Ela nunca vai ser aquela pessoa lá. A gente fica entupindo a nossa cabeça com uma porção de lixo. E aquilo que a Bíblia diz lá em Gálatas, cara, vai acontecer. De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, certamente você colherá. Certamente. Já falei isso 1000 vezes. O que é zombaria? Esperar colher diferente do que a gente plantou. Está consumindo pornografia agora? Isso vai arrebentar a sua vida
o seu casamento, a sua sexualidade, isso vai te destruir lá na frente. Tem um cara, que passou pelo corredor da morte, né? Um assassino em série chamado Ted Bundy, a gente fala desse cara às vezes aqui, né? Ele vai dizer que uma das características o cara era um assassino em série nos Estados Unidos, foi pego, preso, condenado à morte, corredor da morte. Sabe o que é isso? Só a galera, né, que cometeu assassinato junto com ele. Ele vai dizer que uma conclusão que ele chegou lá conversando com os outros é que todo mundo que estava no corredor da morte era viciado em pornografia. Olha que doideira! Todo mundo que cometeu assassinato, não sou eu que estou falando, um pastor, beleza? É um assassino em série, Ted Bundy. Ele vai dizer que todo mundo que estava no corredor da morte lá era viciado em pornografia. E era antes de estar no corredor da morte, beleza? O que ele está querendo dizer? Cara, quando a gente se mete nesse mundo de prostituição, todos os valores da nossa cabeça são corrompidos. E aí, no final das contas, cara, a gente vai começar a fazer coisas monstruosas. Pô, cara, é monstruoso isso, a gente olhar para a filha de uma outra pessoa, o filho de uma outra pessoa, cara, e a gente perceber que aquela pessoa está se prostituindo num vídeo, numa imagem e tudo mais, e a gente, ficar feliz com aquela parada, se agradar com aquela parada, e gostar daquela parada, e dar visualização para aquela parada. Você gostaria que fosse seu filho e sua filha? E alguém vendo seu filho e sua filha naquela posição, naquela condição, você gostaria que fosse assim? Lembra do Sermão da Montanha? Faça com os outros, Mateus 7,12. O versículo de ouro da Bíblia. Nas palavras de Jesus. Portanto, façam com os outros aquilo que vocês gostariam que fizesse com vocês. Consegue entender? Cara, se um menino aqui ou uma menina mandar foto nua ou nu para você, procura os pastores da igreja, pode me procurar, só não me mostra foto, por favor. Beleza? Me procura. E aí, cara, a gente vai chamar essa pessoa aqui para a gente ter uma conversinha com ela. Tem coisas que são inaceitáveis no namoro. Uma pessoa violenta. Cara, se seu namorado já grita com você agora, sua namorada já grita com você dando chilique, pode saber, vai ficar pior. Vai ser muito pior. Depois piora. Tem coisas que a gente vai ter que tratar durante um namoro. Para que serve o namoro então, assim, né? Muito pouca coisa. Cara, a galera já terminando, né? Primeiro lugar, você some. Segundo lugar. Marília Mendonça, fala a verdade. Quem já ouviu isso aqui? Só para eu saber. Notar seu nome, tô brincando, galera. Maneiro aí. Corajosa. Eu também ouvi. Beleza. Até gravei. Eu acho que essa moça cantava bem pra caramba, assim. Na verdade, na moral. Primeira aplicação. Pense bastante antes de assumir um compromisso com alguém. Cara, é a dica da Bíblia. Tudo que você vai fazer, cara, medita. Ouça o conselho das outras pessoas. Não se encante por um rostinho bonitinho. Beleza? Ou, aliás, né? Talvez você se encante. Não se engane com um rostinho bonitinho. Então, cara, tem que ter conteúdo ali. Beleza? Porque se for para casar mesmo, cara, tem uma hora que a lei da gravidade vai fazer tudo ficar estranho. Então você fica com marca no seu rosto. Vocês são jovenzinhos. Ó a pele de vocês, que coisa linda. Já tive essa pele também, galera. Agora não tem mais. Aí o que a gente tem? Bigode chinês, não tem, o pessoal não fala assim, bigode. Eu tenho pé de galinha. É isso, galera. Tem marca de expressão, tô careca, vira assim. Cara, tem um dia que passa. Já fui tão bonito quanto esse rapaz aqui. Não dá para acreditar. Apontei rápido, ninguém sabe para quem eu apontei. Já fui tão bonito. Vocês não acreditam que eu já fui tão bonito assim, não dá para acreditar. Pensa bastante, galera. Pensa bastante. Ouça seus pais. Se seus pais estão dizendo que não é a hora, é bem provável, 99,9% de chance deles estarem certos. E você está errado. Tem
Tem pai que é doido, beleza? Aí não estou considerando pai doido, não. Tem pai que é doido? Tem. Tem. Pô, infelizmente, galera. Vou nem falar nada de exemplo, para, né? Pois meus pais assistem aí, meu Deus. Acabei de falar isso. Por que eu falei isso? Apaga essa parte. Ouça seus pais, cara. Ouça a galera também. Então, assim, pô, me interessei por um menino da igreja, por uma menina da igreja. Pô, o que os amigos falam dele? Pô, os amigos falam que, cara, a pessoa tem vários defeitos ali que vão ser difíceis. Principalmente, qual o relacionamento dessa pessoa com Jesus? Que é a segunda aplicação. Escolha alguém que aproxime você de Jesus. Quem que você tem que escolher? Pô, quem te faz mais crente. Quem te bota mais pertinho de Jesus. Essa pessoa, cara, vai ser maravilhosa para a sua vida. Consegue entender? Vai ter uma hora que a beleza vai passar e o que vai ficar? Aquilo que você construiu, cara, ao longo dos anos. Então, é muito bom que você seja muito amigo e muito amiga do seu namorado, da sua namorada, beleza? Você tem que ter uma amizade assim, cara, pô, muito consolidada. Aquela pessoa, eu estava na aula de inglês, tentando falar inglês, tá difícil, hein? Pô, que coisa difícil, cara, aprendi coisa mais difícil, álgebra linear. Peguei essa matéria, hein? Olha aí, Jana, peguei cálculo 1, peguei álgebra linear, não passei, mas peguei. Pelo menos tive essa coragem. Peguei natação também, alongamento na UF. Tirei 10. Que é aquela matéria para subir o CR. Pô, cara, você tem que escolher a pessoa. Eu nem sei o que eu estava falando antes, beleza? Você tem que escolher a pessoa, cara, que vai te edificar. Por quê? Porque a beleza vai chegar um momento que ela vai passar para todo mundo. E o que vai ficar daquilo? Vai ficar a sua amizade. Né? Então, construa essa amizade. É a aula de inglês. Pô, lembrei. A professora perguntou assim, aquelas perguntas de criança, né, para você falar alguma coisa em inglês. Aí perguntou quem era meu melhor amigo, para eu responder, né, verbo to be, beleza, é o que eu estou aprendendo. Aí eu respondi, né, que era minha esposa, my wife. Pô, não é isso, Raquel, aí Raquel. Respondi, eu falei para ela, depois você printa esse negócio aí, eu faço online. Você printa aí que eu vou mandar para minha esposa. Cara, mas é verdade, a minha melhor amiga, meu melhor amigo, né? Tem essa música da Marisa Monte, vocês nunca ouviram. Meu melhor amigo é o meu amor. É a música da Marisa Monte, beleza? Cara, minha melhor amiga é minha esposa. Quando que a gente construiu isso? No nosso namoro. Olhe para a pessoa que você deseja namorar, veja assim, cara, ela se parece com Jesus? Ela ouve aquilo que a gente fala? Tem gente, cara, que não ouve ninguém. É uma pessoa que a gente chama, é um termo, né, que você talvez não conheça, ensimesmada. Pessoa que só pensa nela mesma. É um egoísta, beleza? Cara, ela me ouve, ela me deixa falar. A pessoa também que só ouve e não fala nada é uma pessoa estranha, cara. A gente vê, muitos problemas de casamento que a gente passa aqui na igreja são assim, a mulher falando assim, poxa, meu marido não fala nada. Pô, mas ele falava quando namorava? Não, cara, então, entende? Ah, meu marido, pô, é violento, não sei o quê. E quando vocês namoravam, ele era violento? Ah, ele às vezes gritava. Às vezes gritava. Pô, cara, se ele grita antes de casar, depois de casar ele vai querer te empacotar, não é isso? Então, meu amigo, pô, você tem que se ligar nisso. Pô, essa pessoa grita, essa pessoa conversa, essa pessoa me ouve, essa pessoa se expõe também, fala, ou ela é totalmente na dela, sei nem quem é ela direito. É hora da gente acertar. Talvez o namoro só sirva para isso, para a gente acertar e antecipar alguns problemas que vão acontecer no casamento. Então, por exemplo, pô, quais são o que você tem que pensar? Né? Depois que sua família aprovou, você viu que a pessoa, né, se parece com Jesus, você não fez um propósito também que você não vai cumprir, fica ligado, hein? Se fizer propósito com Deus, o que Jesus fala?
que Jesus fala? Melhor não fazer, não é? Se fizer o propósito, meu irmão, vai ter que cumprir. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa aqui, ela falou, não, teve uma situação que eu fiz um propósito assim, não vou dirigir. Ela dirigia, tinha habilitação e tal. Aí depois ficou presa naquele negócio. Então, qual é a nossa condição? Ore bastante, não tenha pressa, pense se você está perto de casar ou não, ouça a sua família, ouça os amigos dessa pessoa, conheça essa pessoa antes de firmar um compromisso, não se antecipe na hora de firmar o compromisso, beleza? Não faça isso, porque isso vai ser péssimo para você. Se isso tudo der certo, na hora que você estiver namorando, né, quem já está namorando, aí o que tem que pensar? Cara, o que a gente tem que ajustar agora para o nosso casamento dar certo? Beleza? Qual é a incompatibilidade que é insuportável? Eu voto no Bolsonaro, ele vota no Lula. Ou eu voto no Lula, ele vota no Bolsonaro. Vai ficar ruim, beleza? Ou eu voto no Sérgio Moro e ele também detesta o Sérgio Moro. Isso aí pode dar problema? Pode dar, cara. Já deu, você já reparou, né? Você já não reparou que isso deu problema em várias famílias, em várias casas? Isso aí já deu problema, galera. Então eu sou, um cara conservador, ela é, assim, assado, ou o contrário, ela é conservadora, eu sou progressista, e aí? A gente vai chegar no meio termo? A gente vai se entender? Tem coisa que dá para entender, eu acho que dá, mas tem coisa que não vai rolar, beleza? Que aí depois você vai ver assim, isso aí é incompatível. Quando você casa com a pessoa, você casa com a família da pessoa. Por quê? Deixará o homem pai e mãe, se tornarão uma só carne. Uma só carne é o seguinte, os pais da minha esposa hoje são meus pais. Então, na hora que meu sogro precisa, teve uma vez que ele precisou, espero que ele não ouça essa mensagem também. Essa eu não vou compartilhar com ninguém. Cara, teve uma vez que meu sogro, a gente já estava casado, né? Aí ele vendeu o apartamento dele, comprou uma casa antiga lá, velha, para reformar. Aí ele falou assim, vou ficar onde? Aí a gente, com o coração, né, bonito, falou assim, não, fica na nossa casa, até terminar a reforma. Sabe quanto tempo demorou a reforma? 7 longos meses demorou aquela reforma, meu sogro enfiado na minha casa. Beleza? Cara, você casou com a família, faz parte. Tem coisa assim que você vai estabelecer uns limites, mas, cara, a vida tem, né? A vida é imprevisível, galera. Ficou doente, você vai largar a pessoa? Então, você tem que entender que aquela pessoa em algum momento vai morar na sua casa. Outra parada para você resolver agora, questão financeira. Quando eu fui me casar com a Raquel, a gente teve essa conversa. Porque o pai da Raquel era um funcionário público de um banco, dava uma condição de vida maneira para ela, e eu era professor, beleza? E aí eu conversei com ela, a vida que você vai ter comigo não é a vida que você tem com seu pai. Seu pai você tem de tudo, comigo vai ser assim, a gente vai dividir o pouco que a gente tem. Você está disposta a isso? Um dia eu vou ter a condição financeira do seu pai, quando eu tiver a idade dele. Daqui a 30 anos. Vamos esperar 30 anos para a gente casar? Ou você aceita casar comigo nessa condição? Ela poderia, era o direito dela. Ela dizia assim, meu irmão, o senhor não quero não. Vou casar com você para ficar no sufoco. Mas graças a Deus, cara, a gente nunca passou um perrengue assim, terrível, né, a ponto da gente enfrentar a fome, nada disso, Deus sustentou. Por isso que eu cheguei a essa conclusão. Como eu me formei antes, eu poderia ter me casado antes, cara, e Deus ia me sustentar. Às vezes a gente cria muita paranoia. Nossa família também tenta preservar a gente, mas atrapalha. Se você está namorando uma menina mais rica que você, ou se você está namorando um menino mais rico que você, vocês vão ter que entrar num acordo. Isso é fácil, galera, né? Se a gente não for um idiota, né, assim, pessoa totalmente gananciosa, vocês me perdoem estar falando nesse nível, né, cara, mas eu estou falando com vocês, são meus amigos, beleza? Se a gente não for, cara, uma pessoa muito idiota, assim, com negócio de dinheiro, se for, vai dar errado sempre.
Você pode ser rico pra caramba que vai dar errado. Mas se a gente não for, a gente vai chegar no meio termo. Pô, cara, mas a gente precisa acertar isso durante o namoro. É explicar. Você quer ter filho? A pessoa que você namora quer ter também? Se não quiser, cara, isso vai dar problema. Você quer ter filho e a pessoa também, mas quando? No início? Depois? Quando tiver velho? Ó, ter filho velho, cara, não é legal. Tô te dando uma ideia. Eu tive filho com 34 anos. Já achei que, pô, a coluna doía, dor lombar, tomando Dorflex o tempo todo, meu filho correndo e eu não conseguindo acompanhar. Cara, então, a Bíblia fala o quê, cara? Felicidade do quê? Dos filhos de quando? Da juventude, não é isso? Cara, é maravilhoso, né? Porque você vai ter a vida toda para ver seus filhos ali crescendo e tudo mais. Essas questões são questões que você deve ajustar durante o namoro. Todo mundo entendeu qual é a parada? Então, assim, cara, consultar a família, pô, pensar bastante, esperar. Ó, quem está pensando em namorar mesmo agora, está pensando em se virar na vida agora. Porque vai casar muito antes daquele que está só pensando em namorar, tu tá ligado? E ao mesmo tempo, cara, está fazendo isso porque está cumprindo a vontade de Deus. Então, pode ser uma decisão eu pensar assim, cara, eu vou deixar isso para depois, vou glorificar a Deus com a minha vida, com os meus estudos, vou cair dentro. E aí talvez você tenha a condição de se casar antes do outro, né? Sempre focar no reino de Deus, galera. Sempre focar no reino de Deus. É o reino de Deus que decide todas as coisas. A gente pensa muito, né, em tudo que seja diferente do reino de Deus, mas é o reino de Deus que decide as coisas no final das contas. Pensa no reino de Deus e na justiça dele. Numa pessoa que te aproxime de Jesus, né? Pensa na bênção dos seus pais e da sua família. Pensa no momento certo. Pensa se Jesus quer que você namore agora. Pergunta para Jesus se Ele quer que você namore agora. E aí, depois disso tudo, quando você estiver namorando, você ajusta os problemas para que no casamento, né, eles não venham. Vão vir, mas sejam, né, menos devastadores do que geralmente são. Beleza? Eu sei que tem muitas questões, né, para a gente responder. Mas depois do culto ali, pô, vou trocar ideia com vocês, quero ver quem vai me perguntar, quem vai ter coragem de perguntar qualquer coisa para mim, tranquilo? Ninguém vai nem querer conversar comigo, né? Eu não vou nem conversar sobre isso, mas a pessoa vai fugir, vou chegar aqui, a galera vai assim, ih, tá achando que eu estou falando de namoro. Vou orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, Pai, muito obrigado pela Tua direção. A gente não quer ser um crente maluco, Senhor, a ponto de estabelecer um propósito que a gente não possa cumprir, mas a gente também quer ter uma vida santa diante da Tua palavra, Pai, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, Senhor, por favor. Que no momento certo a gente venha namorar, Pai, que o nosso namoro sirva realmente para a Tua glória, para que a gente ajuste as questões da nossa vida que viriam como um problema no nosso casamento, Senhor. Faz com que grandes amigos aqui se casem, Senhor, pessoas que sejam grandemente edificadoras, Pai, pessoas que sejam realmente cristãs, Pai, para que a gente veja filhos cristãos, famílias cristãs, Pai, tudo dentro da Tua vontade e do Teu reino, Senhor. A gente quer buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus, amém, Senhor.